Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém, queridos? É um motivo de alegria estar com vocês aqui nessa festa maravilhosa. Parabéns a essa igreja, 25 anos. É uma grande batalha na presença de Deus, né? Para pregar o evangelho, ganhar almas e fazer discípulo, que é a tarefa da igreja, a responsabilidade da igreja. E 25 anos já é uma grande jornada. Que Deus abençoe e que possa, por muitos anos, a igreja possa crescer e estabelecer o reino de Deus na terra. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer essa oportunidade. Agradeço ao pastor, aos irmãos que confiaram a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 40. Glória a Deus. Gostaria de pedir a ajuda do tecladista, aquele moço arrepiadinho, cadê ele? Oh, glória. Paulo César. Oh, benção. Gostei do seu cabelo, rapaz. Isaías 40. Isaías 40 e versículo 3. Glória a Deus. À medida que você for encontrando, se coloque de pé. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, dá uma olhadinha aí para a direita, para a esquerda, vê se tem alguém sem Bíblia aí. Você convida esse irmão para ler com você. Se tiver alguém sem Bíblia, glória a Deus. Aleluia, você me ajuda aí? Aleluia. Amém? Versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, e todos os montes e unteiros, o que é torto será retirado, e os lugares escabrosos aplanados, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém? Pode se assentar, querido, fique à vontade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, a Bíblia sempre revelou o caráter de Deus de uma forma diferente que a humanidade expressa. Deus sempre vem na contramão daquilo que o homem pensa, daquilo que o homem imagina, daquilo que o homem tem arquitetado no seu coração. Por isso que o Senhor disse através do profeta: os meus caminhos não são como os seus caminhos, porque os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Nem os meus pensamentos são como os seus pensamentos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, diz o Senhor. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. O profeta está dizendo que Deus, ele tem uma visão elevada da nossa. Deus tem um pensamento elevado do nosso. Por isso que Deus, quando olhou para a igreja, quando olhou para o seu povo, ele disse: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, para vos dar um futuro e uma esperança. Pensamentos de paz e não do mal.
Olhe para o teu irmão do seu lado, diga para ele: Deus é que tem, irmão. Diga: Ele é que sabe. E o que me chama a atenção aqui no livro de Isaías 40, está expressando o verdadeiro valor de Deus. Primeiro ele diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quem Deus chama para preparar o caminho do Senhor? Uma voz que pode clamar no deserto. E ele diz: todo vale será aterrado, e todo monte e todo monteiro será abatido. Ele está dizendo: todo vale, ou seja, vale é um lugar, é um buraco, vale é um lugar baixo. Deus está dizendo: o vale será elevado, será exaltado. Mas o monte é um lugar alto, o monte será abatido. Sabe o que nos revela aqui, queridos? A matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Na matemática de Deus, o pequeno é que é grande. Na matemática de Deus, o fraco é que é forte. Na matemática de Deus, o que chora é o que está sempre alegre. A lei da grandeza do reino de Deus é diferente da lei da grandeza do reino do homem. No reino do homem, para você ser grande, você tem que cursar uma faculdade, você tem que ter dinheiro, você tem que ter influência. Então você se torna uma pessoa grande, influente, respeitada. Mas para Deus não. Para Deus, basta você ser o último para ser o primeiro. Para Deus basta você ser o pequeno, o menor de todos para ser grande. Um dia Jesus fala sobre João Batista e ele diz: nunca existirá alguém como João. Jesus exalta João Batista para falar da sua humildade. Ele diz: em verdade vos digo que ninguém é maior do que João no reino de Deus. Mas se você for menor no reino de Deus, então você será maior do que João. Você consegue raciocinar o que Jesus está dizendo? Ele diz: em verdade vos digo que no reino de Deus não existe ninguém maior do que João. Quem que é João? João é o cara que clamava no deserto, que pregava no deserto, que preparava o caminho do Senhor. Ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele anunciava a vinda de Jesus, o Messias. Essa profecia em Isaías 40 trata-se de João. Ele veio preparar o caminho do Senhor, e ele dizia nas suas mensagens ministradas no deserto: ele virá após mim, ele já é antes de mim. Eu não sou digno de desatar as alparcas dos teus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na sua mão a pá que limpará a eira do seu celeiro, recolherá o trigo, mas a palha vai queimar no fogo que nunca se apagará. E a mensagem de João sempre era esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esse era João. E quando Jesus se manifestou e apareceu para João para ser batizado, João disse a Jesus: eu é que deveria ser batizado por ti. Mas Jesus dizia: não, convém que se cumpra. E ele foi batizado por João. João era o cara que, quando Jesus se revelou, João chamava os seus discípulos e dizia: ei, sigam ele. Ele é o noivo. Eu sou apenas amigo do noivo. João é um grande exemplo de pastor. Porque, irmão, o cara tem que ser muito apaixonado por Deus para pegar suas ovelhas, os membros da sua igreja,
seus discípulos e passar para outro pastor, dizer: olha, não me sigam não, sigam ele. Porque João entendeu, querido, que nós não temos e não somos donos de ovelha nenhuma. Nós estamos cuidando das ovelhas do pastor, do sumo pastor. Na verdade, nós que estamos na frente da igreja, eu também sou pastor de igreja, nós somos co-pastores. O pastor é Jesus. Nós somos auxiliadores do pastor que é Jesus. Somos co-pastores no seu reino. Por isso nós vamos um dia dar conta para Jesus das suas ovelhas. Por isso João entendeu isso e ele disse para as suas ovelhas: sigam ele. Ele é o noivo. Eu sou apenas amigo do noivo. Esse era João. João foi aquele que foi levado preso porque confrontava a mentira do governo, porque confrontava a hipocrisia de Israel, e porque pregava a verdade, foi preso, foi lançado num calabouço, foi decapitado, foi morto. Um exemplo de servo. Por isso que quando Jesus diz: não existe ninguém maior do que João no reino de Deus. Até agora, ninguém fez o que João fez. Mas, se você for mais servo do que João, se você for o menor no reino de Deus, significa se dispor a servir, então você será maior do que João, porque você entendeu exatamente o que João fez. João se colocou na posição de o menor. Por isso, quando Jesus pregava, batizava, os discípulos de João diziam: Senhor, ele está batizando, ele também está batizando. E João dizia: convém que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Está muito claro no conceito de Jesus o que significa servir no reino de Deus. Por isso que o monte vai ser abatido, irmão. Essa era a mensagem de João: o monte será abatido, o vale será exaltado, o humilde, o servo. Por isso, querido, é muito bom que você clame no deserto. É muito bom que passemos por aflições. As aflições fazem parte da vida. O deserto faz parte da vida de todo cristão. Eu costumo dizer, irmão, que o deserto serve para duas coisas. Ele serve para treinar você ou para matar você. No deserto, ou você é treinado ou você morre. Era assim com Israel. Os que não foram treinados e aprovados, preparados para assumir a terra prometida, porque o deserto preparou aquele povo para entrar em Jericó. Os que não foram treinados morreram no deserto. Por isso, dê glória a Deus pelo deserto. A melhor fase da vida de um cristão é o deserto. É ali que nós clamamos de verdade. No deserto existe um clamor genuíno no nosso coração. É no momento de adversidade, de luta. Por isso que Davi disse no Salmo 119, no versículo 71, ele diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Talvez era tudo que você não queria ouvir agora. Ser afligido é bom, está na Bíblia. É bom porque só assim nós aprendemos os estatutos. Versículo 72 ele diz: melhor para mim é a tua lei do que milhares de ouro e de prata. Você no deserto, você consegue diagnosticar os verdadeiros valores. No deserto você consegue entender o que é mais importante para você: a lei ou milhares de ouro e prata. O salmista, que declarou que foi muito bom ser afligido no deserto, que foi muito bom
porque ele aprendeu os estatutos, ele está dizendo que a lei do Senhor é melhor do que milhares de ouro e prata. É só ali que nós discernimos isso. Irmãos, hoje nós encontramos pessoas no meio evangélico que se enfraquecem, que se desviam facilmente quando as coisas não dão certo na sua vida. Nós encontramos pessoas no meio evangélico, no meio cristão, que dizem: Deus não fez nada por mim, Deus não é na minha vida. Talvez porque nós estamos tão acostumados a ouvir testemunhos dos outros, que Deus me deu um carro, Deus me abençoou com uma casa própria, Deus fez isso, Deus fez aquilo, que nós ficamos aí, talvez essas pessoas que ainda não viveram isso, estão pensando consigo: puxa, se Deus abençoou aquele irmão e ele não me abençoou, porque Deus ama aquele irmão, mas Deus não me ama. E eu quero te dizer, querido, que por aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Nós baseamos as bênçãos de Deus nas coisas desse mundo, mas a Bíblia não faz isso. A palavra de Deus nunca declarou esse tipo de coisa. A promessa de Deus tem a ver com a eternidade, tem a ver com valores internos e não valores externos. Querido, ser rico não significa ter de tudo. Ser rico significa não sentir falta de nada. Porque quando você tem a presença de Deus, quando você tem Jesus, você não sente mais falta de nada. Um pastor amigo meu, na verdade o meu pastor, meu pai espiritual, o pastor Luiz, ele teve um programa de televisão, e ele contando isso, o seu trabalho de televisão era um trabalho social, e eles filmavam e gravavam as situações de miséria da vida das pessoas, e pediam na televisão ajuda. Olha, quem pode doar isso, quem pode doar aquilo, porque a pessoa estava passando necessidade. Então era um programa de televisão social. Um dia ele foi gravar na casa de um crente, de um irmão que passava por uma situação difícil. Ele morava num barraco, o piso era de barro, no mesmo cômodo era o banheiro, o quarto e a cozinha. Muito simples. E ele chegou na casa daquele irmão e começaram a gravar, e ele dizia assim: irmão José, nós estamos aqui na sua casa e nós estamos gravando porque a Bíblia diz que nós devemos dividir a nossa túnica. E ele começou a fazer o programa. E ele disse para aquele irmão: o que você está precisando, irmão? Qual a sua urgência? E o irmão dizia assim: eu não preciso de nada não, senhor, graças a Deus, pastor. E o pastor tinha que parar a gravação para conversar com ele em particular e dizer: irmão José, o senhor tem que falar o que o senhor está precisando, porque nós estamos gravando, isso vai abençoar a vida do senhor. E ele dizia: mas eu não estou precisando de nada não, senhor, graças a Deus. E aquela alegria daquele irmão. E o pastor entendeu que ele não foi lá para abençoar aquele irmão. O pastor entendeu que ele não foi lá para ministrar naquele irmão, mas para ser ministrado por ele. Porque ser rico, querido, não é ter de tudo, é não sentir falta de nada. Porque será que nós anelamos as coisas de Deus com as coisas do mundo? Sendo que Deus não tem parte com esse mundo, querido. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Observa a vida de Jesus. Esses dias um rapaz no Facebook, na internet, ele me fez uma pergunta e disse: pastor, eu tenho ouvido as suas ministrações, eu percebo que o senhor tem pregado muito diferente do que eu tenho ouvido por aí. E eu estou confuso, porque aonde eu congrego, nos lugares que eu vou, eu ouço uma pregação totalmente diferente. E eu já não sei qual que é o certo. Eu disse para ele: querido, não se baseie no Fabiano, se baseie em Jesus. Olhe para Jesus. Preste atenção nas pregações dele, nas instruções. Leia o Sermão da Montanha. Leia as cartas de Paulo, as mensagens dos apóstolos. Faça uma análise do conceito de visão, de evangelismo.
discipulado deles, não minha. Então você vai entender o que está certo e o que está errado. Já vi pessoas dizerem: uau, essa visão nova, agora eu entendi. Não, querido, não é nova. Sempre esteve aqui. Sempre esteve aqui. Eu sei que é importante eu dizer isso, porque são 25 anos da igreja. A igreja cresceu muito no Brasil e no mundo. E eu me preocupo com a verdade do Evangelho, porque eu percebo que a igreja, ela precisa ser reevangelizada. Sim, os que aceitaram a Jesus, que estão dentro de muitas congregações, precisam ser reevangelizados novamente. Precisamos desmistificar a igreja de um tradicionalismo religioso, mentiroso, hipócrita, que tem atraído as pessoas aos templos por suas necessidades. A igreja se desvirtuou da visão do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos entender os verdadeiros valores de Deus, se queremos realmente glorificar a Deus. O nome dele está acima de todos os nomes. Mas nós precisamos entender o que ele quer que nós façamos para honrar o seu nome. A maioria das orações que nós fazemos é em respeito às nossas necessidades, porque nós não conhecemos os princípios de Deus. Então acreditamos que Deus está ali, sentado no seu alto e sublime trono, ouvindo as minhas orações, porque a Bíblia diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, boa medida, recalcada e sacudida, então eu vou pedir. Mas a mesma Bíblia diz: pediu e não recebeu. Por quê? Você consegue entender isso? Se o que eu estou pedindo não está alinhado com a vontade de Deus, Deus não existe para realizar pedidos. Ele não é o gênio da lâmpada mágica. Deus não existe para dar a você as coisas que você crê. Não, pastor, mas se tiver fé, é só ter fé, pensamento positivo. As pessoas tratam a fé como um pensamento positivo, a Bíblia não. A fé bíblica não é pensamento positivo. Não significa crer no que você quiser. Não significa crer no que você está pedindo, então vai acontecer. A fé bíblica é uma fé na palavra, nos princípios de Deus. Eu acreditar nos princípios dele, não no que eu imagino. Uma vez eu fui numa igreja e eles diziam assim para os irmãos: coloque a mão no ventre. E todo mundo colocava a mão no ventre assim. E o pastor dizia: agora, pensa positivo, engravida da bênção, você vai gerar a bênção. E eles ficavam assim com a mão no ventre, fazendo yoga na igreja, irmão. Não entenderam o que é fé. A fé bíblica é a mesma fé de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, que dizia: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, ainda que nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Jeová é a minha força. Abacuque está dizendo: ainda que eu não tenha o que comer, o que vestir, ainda que eu não tenha onde morar, ainda que eu não tenha nada, todavia eu adorarei o Deus da minha salvação. Essa é a fé bíblica. É a fé que diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei.
Ainda que eu passe pelo espanto noturno, pela seta que voe de dia, pela mortandade que assola meio-dia, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu posso passar por lugares turbulentos, dificultosos, mas eu estou convicto, porque a fé bíblica é uma fé de suporte, não é uma fé de conquista. Não é para fé para conquistar, é fé para suportar. Não é fé para ter isso, fé para ter aquilo, não é. É fé para suportar, irmão. Aleluia. Se passares pelo fogo, não te queimará. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. É uma fé de suporte. Eu sonho com o tempo que nós, como igreja, vamos abrir a mente, irmão. O povo vai entender. Daremos um culto racional. Sabe quando é um culto racional a Deus? Culto racional significa culto inteligente, racional, que todo mundo pensa, que todo mundo entende, que todo mundo raciocina. Romanos 12, Paulo diz: rogo, irmãos, que pela compaixão de Deus ofereçam a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este será o vosso culto racional. O culto só é inteligente, irmão, quando a minha vida eu dei para Jesus. Como o pastor falou aqui da oferta, o irmão que entrou dentro da salva. O culto só é racional quando a minha vida não é mais minha. Não são mais minhas vontades que imperam. Não são mais os meus desejos que governam a minha vida. É vontade de Deus. Pastor, mas Deus deu o livre-arbítrio. Só tem livre-arbítrio quem ainda não se converteu de verdade. Porque quem se converteu de verdade não tem mais livre-arbítrio, irmão. Não tem mais vontade própria. Caminha como Paulo caminhava. Não sou nem mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo dizia: aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que não quero é o que estou sempre fazendo. Trago comigo duas leis: a lei do meu entendimento e a lei de Deus. Se cumpro com a lei do meu entendimento, faço o que é mal. Se cumpro com a lei de Deus, faço o que é bom. Contudo, o querer está em mim, mas o efetuar não. Paulo está dizendo: é difícil ser cristão, porque eu tenho que renunciar às minhas vontades para viver as vontades de Deus. Jesus disse: aquele que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Agora olhe para o teu irmão do seu lado e diga para ele: Jesus não quer muito. Fala para ele: Jesus não quer muito e também não quer pouco. Ele quer tudo. Porque aquele que não renunciar tudo não pode ser discípulo. Eu sei que é difícil ouvir isso, irmão. Mas raciocina comigo. Você está disposto a renunciar tudo? Você já parou para pensar a exigência de amor que existe de Deus a nós? Jesus disse assim: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O nível de renúncia é muito alto, irmão. Porque você tem que amar a Deus mais do que o pai e a mãe. Ele já põe na balança o amor familiar, o sentimento mais forte que existe. Pastor, não é de um homem e de uma mulher? Não, é o amor familiar.
Porque eu já vi casamento terminar por causa do pai e da mãe. Jesus pega o amor de pai e mãe, filho. Ele põe na balança e ele diz: quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Agora olhe para dentro de você, irmão, para o teu coração, seja sincero. Responda para você mesmo, qual o nível de renúncia, de amor que você tem a Jesus? Porque Deus não nos chamou para as quatro paredes de um templo. Nós somos igreja, não por causa das paredes, nós somos igreja por causa da unidade do corpo. Deus não habita em templos construídos por mãos de homens, Deus habita aqui, em mim e em você. Nós somos o templo do Deus vivente. E se alguém destruir o templo, diz a Bíblia, Deus o destruirá. Eu sou a casa de Deus, morada do Espírito. Por isso nós somos igreja, porque o mesmo Espírito que está em mim está em você também. E junto nós somos um, onde Cristo é o cabeça. Agora Cristo tem sido o cabeça. Isso vai trazer o diagnóstico se você é parte do corpo ou não. Porque se Cristo é o cabeça, a mente governa o corpo. Você se entregou como sacrifício vivo, então você não governa mais. O seu culto é racional agora. Mas você ainda é corpo, porque você se entregou à mente que é Cristo. Quando João Batista dizia, é chegado o reino de Deus. Reino significa governo. Ele está dizendo, Jesus virá, o rei virá, o Salvador virá, e ele virá para governar. É chegado o reino de Deus. Por isso, arrependei-vos. Arrependei-vos, renuncie a sua vida. Se arrependa de quem você é. Porque eu não posso só me arrepender do que eu faço. Porque se você só se arrepende do que você faz, você torna a fazer de novo. Tem gente que pede perdão para diminuir o peso de culpa. Mas ele não pede perdão porque se arrependeu. Pedir perdão, querido, não significa que está arrependido. Pedir perdão não salva ninguém. O que salva é arrependimento. Por isso eu não tenho que me arrepender do que eu fiz, eu tenho que me arrepender de quem eu sou. A palavra mais importante do Evangelho é arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Por isso a mensagem sempre foi essa: arrependei-vos. Eu tenho um pé atrás de qualquer mensagem que não tenha arrependimento, que não fale de arrependimento. Os pregadores podem pular, dançar, podem fazer piadinha, podem mudar de cor a sua voz, eles podem fazer o que for, podem animar a plateia, mas o avivamento genuíno, ele só pode vir produzido por arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Ele nunca virá. Nós podemos ter bons palestrantes, podemos ter bons pregadores, que animam, que transformam aquele culto numa festa. Mas se não houve arrependimento, não houve avivamento. E nós podemos ir embora felizes com o pregador. Uau, que culto maravilhoso. Irmão, avivamento não é quando você sai do culto feliz com o pregador. Avivamento é quando você sai do culto triste com você mesmo, com a condição de vida que você está levando. E você diz, meu Deus, eu preciso ser melhor do que eu sou. Deus falou comigo.
eu fui confrontado e eu preciso me mover àquela palavra. Isso significa que você foi avivado. Deus quer levantar pessoas que clamam no deserto, querido. Pessoas que foram tratadas. Deserto é um lugar de tratamento. Deus só levanta pessoas que podem ser tratadas. Deus só fala em um lugar de tratamento. Eu sei que tem pessoas que até procuram o profeta, né? Eu vou na casa do vaso. Vou na casa do vaso para Deus usar ele, que eu preciso de uma confirmação de Deus hoje, irmão. Você já foi num culto assim, irmão? Eu preciso de uma confirmação. Tem pessoas que pegam a gente no final do culto e dizem assim: pastor, eu preciso de uma confirmação, o senhor ora por mim, porque... Aí primeiro ele joga confete na gente e diz: tu és um homem de Deus, tu tem orado, eu tenho visto Deus na tua vida, uau. E aí ele enche a bola da gente: o senhor pode orar por mim, pastor? Vê o que Deus fala. E aí você faz aquela oração rápida: Deus abençoe meu irmão, glória a Deus, amém, amém, amém. Amém, pastor, só isso, pode ir embora. Mas assim está abençoado. Você fica correndo atrás de revelação, querido, cuidado. Fica correndo atrás de profecia, cuidado. Quer ouvir Deus falar com você? Pastor, o senhor crê em profecia e em revelação? Eu creio, irmão. Eu acredito nos sinais de Deus. Mas se você quiser ouvir Deus falar mesmo, vai para um lugar de tratamento. Deus só fala em um lugar de tratamento. Jeremias 18. Desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Onde é que Deus fará você ouvir a palavra? Na casa do oleiro. Porque se o vaso de barro se quebrar na mão do oleiro, ele pode fazer dele outro vaso, conforme lhe parecer bem aos seus olhos fazer. Não é na casa da irmã Joana não, viu? Visão de raio-x. É na casa do oleiro, meu filho. Outro dia eu vi na rádio propaganda, eles diziam assim: irmãos, o fulano de tal tem visão de raio-x, revela o RG, o CPF, venha, não perca. Aí eu fiquei pensando comigo: para que revelar RG e CPF? Se é só tirar da carteira e ver o número, que fundamento tem isso? Misticismo. Demonstrar misticismo. Porque as pessoas gostam de impressionismo, irmãos. E o Evangelho de Jesus sempre foi muito simples. Jesus sempre foi muito simples. Eu imagino o ministério de Jesus nos dias de hoje. Ele seria crucificado novamente. Eu imagino o apóstolo Paulo como um pregador nos dias de hoje. Ele seria rejeitado dos púlpitos, das igrejas. Ele não seria convidado para as maiores festividades. Não, ele não ia para os Gideões. Porque, cara, Paulo era doido. Pensa comigo, um pregador que tem coragem de dizer no púlpito que tomou uma surra do diabo. Paulo pregava para os irmãos dizendo: irmãos, tomei uma surra do diabo. Deus permitiu o mensageiro do diabo para me esbofetear. E ainda contou por quê? Porque eu estava andando exaltado demais. Já pensou? Seria rejeitado pela igreja. Esse cara é doido. Apanhou do diabo e agora está pregando para a igreja. Porque Paulo sempre foi transparente, sincero, nunca quis que ninguém endeusasse ele. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos que as pessoas nos endeusem.
Que as pessoas vejam em nós que somos uau, somos um monte. Mas cuidado, querido, porque o monte será abatido. Isso é profético. O vale será exaltado. O humilde será exaltado. O que se humilha será exaltado. Não o soberbo, não o monte. Por isso a igreja sim precisa ser desmistificada. Já arrumei tantas pessoas para debater alguns assuntos, irmãos. Eu sei que diante de tantas heresias que nós vemos na igreja hoje, isso é um perigo. Porque quando você consegue diagnosticar uma heresia, você pode criar uma outra heresia em cima da heresia que você está vendo. Por isso nada melhor do que a presença dele. Sabe como você entende a ciência de Deus, querido? Não é lendo livros. Não adianta você ler a Bíblia. A teologia nunca formou ninguém no reino de Deus. O que forma você no reino de Deus é a presença dele. A oração pode levar você aonde ninguém leva, querido. O que você aprende na oração, você nunca vai aprender numa sala de aula. Enquanto os conceitos e mais conceitos estão sendo criados, você só precisa estar com Jesus, ter uma vida de relacionamento com Ele. Então parece que tudo se abre assim, a mente se abre, há uma evolução na sua mente, e você começa a entender os princípios de Deus para a sua vida, porque é isso que Deus quer, que você entenda Ele. Jeremias 9:23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, em me entender, diz o Senhor, e saber que sou Deus e que faço beneficência, juízo e justiça sobre a terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aí nós olhamos para a igreja de uma forma geral, e eles estão glorificando pela riqueza, estão glorificando pela força, estão glorificando pela sabedoria. E Deus está dizendo: não se glorie na riqueza, nem na força, nem na sabedoria. Se glorie em me conhecer, em entender, diz o Senhor. Irmão, uma pessoa ela pode conhecer a Deus e não entender. Por isso, conhecer e entender são coisas diferentes. Eu digo que a maioria conhece, não entende. Por isso, tantos erros. Entender significa ter relacionamento, caminhar com Ele, irmão. Ter intimidade. Sabe aquela intimidade que você conhece a pessoa? Por exemplo, os meus amigos íntimos, quando me convidam para ir na sua casa, não me oferece café, porque já sabe que eu não gosto de café, pela intimidade, pela amizade. Me oferece Coca-Cola, porque eu gosto de Coca-Cola. Bolo de cenoura, de fubá cremoso. Aleluia. Dá até vontade de falar em línguas agora. Isso é intimidade, isso é relacionamento. Vou usar um outro exemplo. Um casal conhece o jeito do outro. Uma família, meu filho, só de olhar para ele sabe quando eu estou bravo com ele. Isso é intimidade, isso é relacionamento. Cara, é assim que Deus quer que você ande com Ele, num nível de relacionamento tão grande, que você já sabe quando Ele está bravo com você, que você já sabe o que Ele quer de você, só de sentir a sua presença, só de estar com Ele, só de olhar para Ele. A Bíblia diz que pelo Espírito Santo nós podemos compreender as profundezas de Deus.
Irmão, a teologia não pode chegar às profundezas de Deus, mas o Espírito Santo pode chegar às profundezas de Deus. Escute, eu não estou dizendo que você não deve fazer teologia, eu não estou dizendo que você não deve estudar, não. Estude o máximo que você puder, aprenda, leia os livros, se torne uma pessoa conhecedora. Mas eu estou dizendo que nada disso adianta se você não tem relacionamento com Deus. A sabedoria do homem é considerada na Bíblia como um trapo de imundícia diante da sabedoria de Deus. E eu nem vou te falar o que é trapo de imundícia. Porque naquele tempo as mulheres não usavam absorvente, então era chamado de trapo de imundícia. E a Bíblia compara a sabedoria do homem a um trapo de imundícia. Que adianta, irmão? Só nele. Eu gostei desse tema, que o nome dele está acima de todos os nomes. Porque nós não somos nada, ele é. Nós precisamos carregar esse jargão de João Batista, que ele cresça e eu diminua. Que cresça o sentimento de dependência de Deus. Depois de 11 anos pregando, faz 11 anos que eu pastorei a igreja. Hoje eu tenho 31 anos de idade, comecei com 20. Ainda hoje eu sofro angústia, preocupação, para subir em cima de um púlpito, para falar de Jesus. Ainda tenho aquela ansiedade, aquele medo, porque ainda me considero pequeno, dependente, insuficiente para o papel. Pessoas já me disseram: pastor, eu quero ser igual a você um dia. E eu digo: não, meu irmão, não queira ser igual a mim, porque eu sou ruim. Eu não sou bom bastante. Seja igual a Jesus. Eu não. Eu não consegui me esvaziar totalmente ainda. Eu não sei se pularia na frente de uma bala para salvar alguém. Eu não sei se daria a minha vida por alguém. Mas eu sei quem fez isso: Jesus. Quer ser igual a alguém? Quer se espelhar em alguém? Olha para Ele. Mas nós procuramos super-heróis, queridos. Super-heróis não existem. Somos seres humanos. Somos homens, sujeitos às mesmas paixões. Todos nós pecamos. E aquele que disser que não tem pecado, já está pecando, porque está mentindo. Todos nós temos fraquezas, temos falhas, somos imperfeitos. Por isso não devemos julgar ninguém, por isso não devemos condenar ninguém. Pastor, mas o senhor não é um pregador de exortação. Eu sou um pregador de exortação, não de juízo, porque juízo cabe a Deus. E eu vou te dizer, querido, quanto mais você corrige, mais você tem que amar. Você tem que amar mais do que a correção, porque a correção, se ela não pode ser fruto de amor, ela será fruto de vanglória. E eu não estou aqui para ser melhor do que você, eu não sou melhor do que você. A palavra que eu prego para você, eu sou pregado nela. A espada, antes de cortar, ela corta aqui, irmão. O que eu recebo do Senhor é o que eu recebo no meu quarto, é o que eu recebo na minha casa, eu recebo para mim. E a minha boca fala o que o meu coração está cheio. Eu não procuro uma pregação na internet. Eu procuro na presença de Deus. Na verdade, eu nem sei pregar, nem sou pregador. Eu sou falador, irmão. Eu vou falando, eu vou conversando. Eu não sei porque eu faço esboço de mensagem. Eu fico ali todo preocupado, olhando, e nem saí ainda da introdução. E fique tranquilo. Fique tranquilo, eu não vou pregar esse esboço, já estou pregando.
Já briguei com o Espírito Santo, falei, por que o Senhor não deixa eu pregar a minha mensagem? Porque é assim que nós temos que ser, querido. Nós temos que falar o que está aqui dentro. Não adianta fazer uma coisa ensaiada. Se dentro de você não aconteceu, não vai acontecer aqui fora. Avivamento é rios de águas vivas fluindo do seu interior. Eu não preciso gritar, eu não preciso esbravejar, eu não preciso ficar gritando para você, dá glória a Deus, levanta a tua mão. Não. Você já viu aqueles irmãos que dizem, não, o culto está pesado hoje, porque você está aí, não deu glória a Deus, o culto está pesado. Irmão, o culto não está pesado não, quem está pesado é você. Você que está pesado. É verdade. Eu já vi gente dizer isso no púlpito, o culto está pesado hoje. Não, quem está pesado é o pregador, que não orou, que não adorou, que não chorou. Porque, cara, se você está na dimensão do céu, não tem peso. Não é a quantidade de glória a Deus que você dá que vai mudar a condição do culto, porque eu posso estar aqui falando com você e você está sentindo a presença do Espírito Santo aí. E você está sentindo o fluir de Deus no seu íntimo, dizendo, meu Deus, que gostoso, como é bom ouvir a sua voz. Aleluia, glória a Deus. Nós não temos, querido, que planejar o culto, nós temos que deixar o Espírito Santo nos fazer o que Ele quiser. Nós vamos acompanhando toda a liturgia, não é assim? Abertura, começo, meio e fim. Está na hora, irmão, de dizer, Espírito Santo, fica à vontade. Vai lá. Deixa Deus ser Deus. Domingo eu falei na igreja, eu não estou vendo um relógio aqui, que bom. Porque nós somos pressionados, irmãos, a cumprir horário. Não temos pressa para sair da presença de Deus. Você tem que ser tão apaixonado por Jesus, querido, que o seu culto nem começa na igreja, ele já começa na sua casa, desde manhã, quando você acorda, que você abre os olhos, ali já começa seu culto de adoração a Deus. E aí você vem para a igreja, chega até mais cedo, e quando você chega, o culto nem começou ainda, e está lá o irmão falando em língua estranha, aleluia, e alguém olha para ele e diz, meu Deus, mas o culto nem começou, esse cara já está falando em língua estranha. Não começou para você, para ele começou de manhã bem cedo. Aleluia. Estou falando de vida com Deus. Nós fomos chamados para o relacionamento. O evangelho é tão simples, irmãos. Apenas 2 mandamentos vos dou: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que é o evangelho? O evangelho é a gente viver assim bobão para Jesus, assim, uau, aleluia, apaixonado. E quando eu olho para o meu irmão do meu lado, do mesmo jeito, oh meu irmão, eu te amo. Precisamos voltar a ser novos convertidos. Lembra do novo convertido que você foi? Pelo menos eu lembro, irmão, quando eu me converti, eu pensei que todo irmão era uma bênção. Falei, todo irmão é, uau, pode abraçar que é uma bênção. Pureza, nós perdemos a pureza, isso não é bom. Nós precisamos voltar a ser novo convertido, de novo olhar para as pessoas e dizer, não, hoje o irmão já olha com, não sei não. Desconfiado. Não confia mais. Não, pastor, eu tenho que ser prudente. Não, você tem que confiar em Deus. Acreditar nas pessoas significa acreditar em Deus. Hoje nós estamos construindo uma casa de recuperação para drogados.
E um pastor disse assim para mim: pastor, você é doido, cara, você está mexendo com isso aí, você é dor de cabeça, não dá certo não. Os caras saem da rua, depois voltam, eles não ficam na clínica, eles querem a droga, não adianta. Irmão, perderam a fé nas pessoas. Quem me disse isso foi um pastor. A igreja perdeu a fé nas pessoas. Nós não acreditamos mais nos lunáticos, não acreditamos mais nos pobres, não acreditamos mais nos doidos, nos loucos. Mas eu vou te dizer uma coisa: Deus escolheu foi as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu foi as coisas fracas desse mundo, as desprezíveis, para confundir as que são. Por isso eu não perdi a minha fé. Se tem uma ovelha negra na sua família, eu quero dizer, é Ele que Deus vai levantar como um profeta para essa geração. É Ele que Deus vai pôr um cajado nas mãos dele. É essa pessoa. Não é o certinho ajuizado não. É o doido, é o varrido. Esse que Deus escolheu. Aleluia. Eu tiro por própria experiência. Porque quando eu era criança, irmão, eu e meu irmão era água e óleo. Porque meu irmão era correto e eu era bagunceiro. E eu não gostava de andar com meu irmão, porque ele dedurava tudo para o meu pai. Eu desfazia do meu irmão. Eu virava as costas para o meu irmão, porque eu gostava de fazer zoeira, de fazer bagunça. E ele sempre entregava. Do meu irmão saía junto comigo e dizia: olha, não vai fazer que eu vou contar para o pai, hein? Não vai. E eu ficava doido, ficava bravo. Eu falei: por que você veio? E aí eu fugia do meu irmão. Hoje nós somos melhores amigos, graças a Deus. Mas eu lembro da nossa juventude, irmãos. E eu falo: Jesus, por que o Senhor não pôs ele na igreja e não eu? Ele é o certinho. Dá para entender porque Jesus escolheu Pedro e não João para ter a chave da igreja? Por que Jesus deu a liderança da igreja para Pedro? Pedro é o cara que tira a espada, que corta a orelha, que nega Jesus, que mente. Olha a vida de Pedro. Pedro é o cara arrogante, que toma a frente, que toma a palavra. No monte, quando Jesus apareceu no monte da transfiguração, Pedro ficava tentando falar: o senhor quer que eu faça uma cabana para o senhor, para Moisés, para Elias? E aí Deus deu um cala-boca nele e falou: ouça o meu filho. Aí ficou na miúda. Pedro é o metido que diz: me manda ter com o senhor sobre as águas, se é tu mesmo. Quer dizer, se ele anda nas águas, eu também posso. Quer o quê? E aí Jesus falou: então vem. E aí imagina o Pedro descendo do barco, olhando para os irmãos: veja só, os irmãos dele: eu também posso. E aí ele começou a andar sobre as águas. Irmão, sabe como que Deus pega um arrogante metido? Deus humilha. Porque é a única forma de você ser humilde é sendo humilhado. E aí quando ele vê a tempestade, Pedrão, estou morrendo afogado. Aí Jesus levanta ele. Eu imagino ele voltando para o barco. E os irmãos dele estavam molhadinhos, né? Aí Jesus deu a chave da igreja para um desajuizado, desajustado, e falou: tu é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E o João, que não demonstrou nenhuma falha de caráter, quem que era? João era o que deitava no peito de Jesus, íntimo. Quando Jesus disse: alguém de vocês vai me trair, o João, tadinho, irmão, já pediu perdão, nem era ele. Falou: Senhor, seria eu. Pensa num cara puro, bonzinho. E Jesus deu a chave da igreja para Pedro. Irmão, não dá para entender essas coisas. Porque Deus acredita em você. Você acha que Jesus não sabia que Judas era ladrão? Mas por que Jesus deu a bolsa para ele, pastor?
Porque Deus é um Deus que corre risco. E Ele acredita que você pode vencer a sua fraqueza. Você não será livre da sua fraqueza, você estará diante dela todos os dias até que você vença. E Deus olhando para você e dizendo: eu acredito em você. Vá, lute, vença. E depois que você vencer, ajude os seus irmãos. Nosso Deus é um Deus que corre riscos. Ele resolveu acreditar em você. Você pode dar certo como família. Você pode dar certo com a sua esposa, com seus filhos. Você pode dar certo como ministério. Ei, igreja, nós podemos dar certo. Nós podemos ser diferentes. Sabe o que alegra o meu coração em Apocalipse 3:20? É que essa palavra é para nós, para nossa era. Escatologicamente, somos a igreja de Laodiceia, a última fase da igreja. A que pensa que é rica, a que pensa que não lhe falta nada, mas na ótica de Deus é pobre, miserável, está nua. Porque a riqueza do mundo não tem a ver com a riqueza de Deus. Mas no versículo 20 Deus está dizendo, Jesus está batendo na porta desta igreja dizendo: aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E o versículo 21 diz: o vencedor, eu darei o direito que se assente comigo no meu trono. Sabe o que isso significa? Que mesmo num tempo de apostasia, mesmo num tempo de tantas mentiras, mesmo no tempo de tantas heresias e tanta corrupção em nossas igrejas, ainda há uma ponta de esperança. Para nós que podemos abrir essa porta, para nós que podemos nos tornar vencedores. Mas vencer o que, pastor? Se Jesus já venceu na cruz. Não, você agora tem que vencer a si mesmo. Vencer o seu orgulho, vencer as suas vontades, vencer os desejos desse mundo. É isso que nós temos que vencer hoje. O nosso maior adversário não é o diabo. O diabo foi vencido na cruz. O nosso maior adversário somos nós mesmos. Por isso, convém nascer de novo. Convém que você morra para esse mundo e venha nascer de novo. Um novo nascimento, a morte do homem, a morte da carne e a vivificação do Espírito na sua vida. Precisamos passar pelo mesmo processo de cruz. Por isso que Jesus disse: vocês vão beber do mesmo cálice que eu, se preparem. Aquele que não renunciar a si mesmo e não trazer após si a sua cruz, nós também vamos para essa mesma cruz de renúncia, de entrega, de morte. Porque tem que ressuscitar um novo ser humano. Tem que ressuscitar um novo homem, uma nova pessoa em você, querido. Alguém que ame, alguém que perdoe. Alguém que esteja pronto a acreditar nas pessoas e não importa quem elas sejam e o que elas fizeram. Se eu disser para você que Jesus amava Osama Bin Laden, você acredita em mim? Não importa quem as pessoas sejam, Deus as ama. Eu sei que tem pessoas aqui que têm dificuldade com o perdão. Pessoas que viveram um trauma muito grande na sua história. Por isso você precisa passar pela morte para ressuscitar com um coração diferente. O monte será abatido. Não tente ser monte. Não queira ter razão. Como diz acho que é o baiano que diz isso. Não queira estar por cima da carne seca. Seja vale, porque o vale será exaltado. O que é torto será endireitado. Deus tem um plano com você nessa terra, querido.
Acredite nos planos de Deus e não nos seus pessoais. Não nos seus particulares. Abre mão dos seus planos particulares. Está na hora de nós orarmos a oração do Pai Nosso. Pastor, mas essa eu oro todo dia. Está na hora de orarmos com entendimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu. Essa parte que eu gosto. Venha a nós o teu. Venha a nós o teu. Reino fala do quê? De governo. Venha a nós o teu reino. E quando o governo de Deus vem, seja feita a tua, assim na terra como é no céu. É o governo de Deus na terra. E nós recebemos do céu, porque é assim na terra como é. Nós vivemos na terra como se fosse no céu, porque estamos sendo governados pelo céu na terra. Sujeição. Só na hora de nós dizermos: Deus, me fale sobre as suas vontades para a minha vida. Está na hora de nós sermos perguntadores na oração, não questionadores, não mais pedintes. Irmão, você não pode ser pedinte. Você não é mendigo espiritual, você é filho. Filho não é pedinte. Filho é herdeiro. Por isso não peça mais. Não reclame mais. Apenas diga: Deus, qual que é a tua missão comigo? O que tu queres de mim? Qual é a tua vontade? Para onde devo ir? Para a direita ou para a esquerda? Ore canta laba chore andalai. É noite de submissão, querido. Se o nome dele está acima de todo nome, se submeta a esse nome. Se submeta ao governo dele, à vontade dele para a tua vida. Aquele que for menor do que João será maior do reino de Deus. Fique de pé nessa noite.